A paz do Senhor, meus nobres e amigos, irmãos em Cristo, nós estamos aqui mais uma vez, uma honra sempre, com os meus queridos professores, presbítero Otoniel Félix e diácono Francisco de Lima. A paz do Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Um prazer mais uma vez estar aqui com os senhores. Amém. Paz do Senhor a todos. Agradeço também a Deus em primeiro lugar e a oportunidade de estar juntamente com os irmãos. Amém. Nós estamos aqui no EBD em Síntese Podcast, esse canal abençoado e abençoador, que nasceu de uma iniciativa dos nossos pastores, né? Primeiramente, o pastor Martim Alves da Silva, presidente da IEADERN, também o nosso pastor Reinaldo Odilo, diretor do DENEC. Nós estamos aqui com a lição de adulto, já quase concluindo o trimestre, essa lição que tem dois grandes livros da Bíblia, Ruth e Esther, e estamos na lição de número 12, já quase terminando. Essa lição tem por título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Interessante este título Banquete, porque o livro tem muitos banquetes. Desde o capítulo 1, vocês já veem, já percebem o rei solicitando a presença dos nobres, de todos do reino, para demonstrar o seu poder, as suas conquistas. Depois a gente tem um outro banquete que é para o casamento, depois o banquete da rainha Esté, que se divide em dois, depois os banquetes de comemoração dos judeus. É um livro permeado por banquetes, né? É muito interessante essa característica. Mas, antes da gente adentrar, eu queria que o nosso querido presbítero Otoniel falasse sobre a importância da liderança dos reis na antiguidade e, e como essa história se desenrola em torno de uma decisão do rei. Ali ele acumulava funções de juiz, de legislador, né, de soberano, né, presbítero Otoniel? Isso. É interessante que, como você diz, nós iniciamos a lição de hoje e ela já está chegando ao fim, né? E a partir do momento em que adentramos na lição de hoje, ela, antes de adentrar nesse tópico em específico que você fala, porque esse ponto ele vai estar justamente baseado no que nós temos aí na chamada verdade prática, que diz assim: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus nos céus. Antes, porém, eu gostaria de deixar aqui claro, professores, que no domingo, interessante, o professor, ele faz esse resumo, né, professores? O resumo de toda a lição e aprendendo, vendo que, na verdade, a lição, ela começa ali desde o capítulo 6, da lição de número 6, nós temos aqui o livro de Esther. Quando nós entramos no capítulo 8, a história de hoje, ela começa no capítulo, em especial no livro, na lição 8, na lição 8, desculpem, na lição 8, né? E tem o desfecho no dia de hoje, na lição de hoje, lição de número 12. Porque quando ela começa falando a respeito da própria resistência do Mardoqueu, nós temos aqui, depois dessa resistência, vai surgir justamente o que é a conspiração na lição do número 9 do Amã. Aí entramos na lição de número 10, onde, importante, até eu vou ler, lição de número 10, os versículos de número 5 da leitura bíblica lá da lição 10. Eu deixei aqui marcado para nós fazermos essa leitura da lição de número 10, o versículo 5, o versículo 7, e diz assim: é, então Esté chamou Ataque, um dos eunucos que se tinha posto na presença dele, deu-lhe mandamento para Mardoqueu. Primeiro ponto, houve um mandamento para Mardoqueu. Aí quando nós lemos o versículo de número 7, vai dizer: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para lançar a perder. Aí quando nós lemos o versículo número 10, diz: então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e todos os povos das províncias do rei sabem que, para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ter chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro. Ou seja, quando nós entramos na lição de número 10, a história vai se sucedendo até o dia de hoje, que é a lição do banquete. E esse ponto é importante porque
eu quero falar, professores, antes de entrar aqui no que o professor Raniel realmente pediu para nós destacarmos, porque quando nós tratamos nesse assunto, a gente vai identificar os momentos e o porquê nós estamos na lição de hoje. Nesse momento, começa justamente uma dificuldade muito grande. E como disse um escritor, ele escreveu um livro sobre Esther e Ruth também, o nome dele é Ian Dugway, é mais ou menos dessa forma que se pronuncia. Inclusive, ele é PhD lá por Cambridge. Interessante que ele disse que, de fato, o que Esther estava sentindo, esse temor de Esther, não era por menos, não era para menos, né? Era genuíno. Por quê? Porque se tratava, na verdade, de uma ameaça grande. Inclusive, foi encontrado em registros históricos, em escavações arqueológicas, figuras em que um rei persa, ele tinha seus oficiais ao lado e um soldado segurando justamente uma foice, isto é, um machado, para justamente demonstrar que aqueles que se adentrassem sem permissão seria recebida ali a punição. Ou seja, partindo desse princípio, nós observamos aqui a autoridade que o rei tinha, e por isso é que nós vamos adentrar nesse momento, e entendendo dessa forma, você vai ver que nós estamos aqui diante de um banquete, diante de uma situação, como o nosso professor Raniel disse, desde o início está falando de banquetes, mas aqui é um banquete específico, inclusive é chamado de banquete do vinho, e quando tratamos com relação a essas questões de autoridades, nós estamos falando aqui a respeito de uma autoridade, que seria o quê? O rei, naquele momento ali, que seria Assuero ou o rei Xerxes, e a autoridade que nós falamos aqui, nós trazemos para a nossa classe, para o nosso dia a dia, e o professor acredita que tem que aplicar no domingo, ele bota em especial fazer os alunos pensarem e discutirem a questão que nós chamamos de poder estatal, porque as autoridades humanas que nós temos, ela advém de um poder que é lhes dado. Nós chamamos aqui de poder estatal. E o que seria esse poder estatal? Nesse poder estatal, se nós pegarmos um conceito básico aqui, antes de chegar na autoridade do próprio rei, do monarca, daquele que seria, inclusive, teria uma palavra como divina, inclusive, em algumas sociedades, quando tratamos dessa relação de poder e poder do Estado aqui em si, do poder do Império, eu gosto de trazer um conceito de um professor que o nome dele é Mário Stopino. Ele escreveu um artigo relacionado justamente a essa questão de poder, e ele diz que o que seria o poder? Seria uma relação do homem que domina o homem. Ou seja, o poder nada mais é que uma relação de domínio dos seres humanos. O homem sendo dominado pelo próprio homem. E quando nós tratamos dessa relação que vem a ser o poder em si, antes de adentrarmos no que seria o poder monarca, que aqui nós não vamos, na verdade, adentrar de forma específica, vamos apenas falar o que seria de forma geral esse poder, porque de onde vem o poder, a Escritura vai revelar, aí o aluno, o professor, ele vai conjugar Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 5, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 2, bem como Atos 5 e 29, porque nós temos ali, em especial, Romanos dizendo que as autoridades, o poder, ele vem de onde? São autoridades, o poder vem do próprio Deus, porque a autoridade, toda a alma, o apóstolo diz, né, tem que estar sujeita ao potestades ou autoridades superiores, porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. Então ele parte do princípio da autoridade suprema, daquela que é divina. Porém, nós sabemos que mesmo essa autoridade sendo divina, nós estamos em um mundo que é governado por homens. E se nós entrarmos assim no que seria sociologicamente falando, inclusive existe um sociólogo muito famoso por nome de Max Weber, ele quando vai distinguir essa questão de poder, ele traz poder e domínio, professores. E o que seria esse poder e domínio? Interessante que quando ele aplica o que seria poder e domínio, eles seriam duas coisas que seriam justamente estão interligadas, né? Porque a dominação é a aceitação, na verdade, do poder, segundo o que ele entende, né? Seria a aceitação do poder. A dominação seria a aceitação do poder. Então, esse poder, ele teria três formas. A legítima, ela seria legal, ou ela seria tradicional, o que ele chama também de carismática. Por que é interessante mostrar isso? Porque quando falamos do poder, antes de qualquer coisa, nós temos o quê? Um Deus que governa todas as coisas, mas como Deus disse para Adão que no princípio ele deveria governar o próprio jardim, então esse poder foi sendo ultrapassado como um poder delegado. Acontece que esse poder sendo delegado, nós temos as formas de poder que há no mundo. E essas formas de poder é que entra justamente, às vezes, o conflito com o poder que temos. O poder que temos no mundo, o poder que tem a própria igreja, e esse conflito, esse poder, essa relação do que seria o Estado, quando adentramos no chamado contratualismo, ou seja, nós fizemos um contrato social, isso é uma teoria lá dos ingleses, né, que nós trouxemos aqui para a nossa ideia, o chamado contratualista, temos ali Hobbes, temos ali também outro muito famoso,
Hoje agora a memória, o nome dele, mas é muito famoso, Thomas Hobbes. Nós temos aqui também o John Locke. Ou seja, quando você observa esses ingleses tratando sobre essa questão, ele vai tratar a respeito do Estado que está em domínio sobre o homem. Mas é um contrato, ou seja, eu aceito, eu permito que isso aconteça para que nós tenhamos uma relação entre nós. Só que aqui nós estamos falando de um império, e esse império seria, na verdade, um poder dominador que, em princípio, não seria uma aceitação, era a força atribuída a ele. Então, quando nós partimos desse princípio, professor Daniel, e eu aqui encerro a minha participação, no início aqui, porque seria, no caso aqui, a verdade prática, que ela deveria ser justamente dita, deveria ser também analisada, porque vamos tratar da relação de poder, que seria o poder do imperador, através do caso, no caso ali de Assuério, que determinou, por meio do seu primeiro-ministro, que foi Amã, determinou a matança de um povo, que seria o povo judeu, e nós estamos agora diante de uma situação que uma mulher chamada Esté, que também sofreria essa punição de forma, vamos dizer assim, apesar dela estar diante do rei, né, mas ela, de fato, ela sofreria essa punição, porque quando nós pregamos, aprendemos e também informamos aqui na lição, eu acredito que, e aqui de fato eu encerro, para os irmãos continuarem, eu acredito que nós devemos observar a seguinte situação: nós estamos aqui diante de um momento específico que foi chamado de banquete. Esse momento, como a lição fala de denúncia e livramento, no caso aqui do banquete de Esté, nós temos aqui os motivos. Primeira coisa nós temos que nós devemos falar é que há um requerimento de Esté. Nós temos aqui, nesse requerimento, é para a sua própria vida e a vida do seu povo. Então nós temos os motivos que vai ali no versículo 3, versículo 4 da lição de hoje. O motivo era para segurar a própria vida dela e a vida do seu povo. Então, aqui está o requerimento de Esté. E a partir daí, a aula vai se desdobrando, demonstrando justamente que as autoridades humanas, elas são constituídas por Deus, porém, Atos 5:29 vai dizer que quando existem ilegalidades, aquelas que afrontam a nossa fé, primeiro nós devemos obedecer a Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Muito bem, o senhor falou de algo que está, na verdade, prática e que precisa ser frisado, que são as autoridades humanas, e que muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus não está a par disso, ou Deus não constituiu essas autoridades, ou ao mesmo não lhes outorgou poder, não é isso? Isso. Então, é importante deixar isso claro, e eu queria frisar aqui dois versículos, Daniel capítulo 2, versículos 21 e 22, que diz: "É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz." Então, ele está com seus olhos sobre toda a terra, vendo a ação, inclusive, dos poderosos. Quando o senhor falou em potestades e principados, a gente sempre pensa no mundo espiritual. Mas eu também posso aplicar esse termo, potestade, principado, ao mundo natural, ao mundo dos governantes. Não há problema nenhum. Inclusive, Satanás, quando tenta Jesus lá no deserto, ele oferece principados e potestades, e a gente pensa, mas ele vai oferecer uma entidade espiritual para Jesus governar? Não, ele estava se referindo a autoridades humanas, né, para entregar, Isso. como se de Deus já não fosse, como se de Deus já não tivesse partido essa autoridade. E Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz: "Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Se não fosse assim, ele não chamaria Ciro de seu servo, né? Dário, que também permitiu-se intervir a favor do povo de Deus, isso alguns anos antes desse caso aqui de Assuero, de Xerxes, de maneira que mesmo o rei Nabucodonosor, mesmo o rei Ciro, mesmo o rei Xerxes, todos estes homens que até vinham de culturas pagãs, são, né, e continuam sendo até os dias de hoje, esses reis, esses poderosos, esses presidentes, eles são instrumentos que fazem a vontade de Deus. E aqui seria uma lição própria só para tratar desse assunto, mas não é o foco principal. O importante é que isso seja frisado. Muito bem, no tópico 1, além dessa questão da autoridade humana, nós temos também um banquete chamado banquete do vinho. E é natural que os alunos queiram trazer à tona sempre essa questão do vinho, e isso o professor precisa ter um pouco de cuidado, porque senão desvirtua o assunto da lição, que é o quê? Denúncia e livramento. Não vamos passar a aula toda falando sobre o vinho, mas é importante, não é, Diácono Francisco de Lima, essa questão do vinho, porque algumas questões são levantadas
sempre essas questões precisam ser tratadas para que os irmãos não tomem como natural os banquetes de vinho nas suas vidas pessoais. Inclusive está escrito em Efésios 5:18, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso é uma verdade bíblica, não é, Diácono Francisco de Lima? Uma verdade que precisa ser vivida a todo instante pela Igreja do Senhor. A Igreja de Deus, ela sabe muito bem que a sua aproximação, a sua alegria, né, o seu contentamento não está em bebida alguma, mas vem através do Espírito Santo. Por isso que o irmão acabou de citar aí essa passagem bíblica, Efésios capítulo 5, versículo 18, onde o refúgio do homem de Deus e da mulher de Deus não pode estar de forma alguma na bebida. O Novo Testamento, ele traz isso para a gente, que nós não devemos se embriagar, se aproximar do vinho. E quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos, né, e acho interessante quando Paulo fala assim, foge da aparência do mal, ou seja, você não tem nem certeza, isso aqui se aplica muito bem, por exemplo, é uma entrada importante aqui para o assunto que a gente estamos tratando, o vinho. Você não tem nem certeza se aquilo vai te fazer mal, mas se aparenta ser ruim, mal, se tem um histórico de uns terem caído com aquilo e foram e nunca mais voltaram, fuja daquilo, fuja da aparência do mal. A gente olha para a Bíblia, a gente tem muitos exemplos de grupos que procuraram se absterem, né, do vinho, totalmente do vinho, e o que Deus fez? Qual foi o resultado? A honra. Foram honrados. A gente olha para a vida dos nazireus, a gente percebe lá a abstinência total do vinho, era uma condição para o voto do nazireado. Ou seja, a gente tem respaldo bíblico, quando a gente olha para Provérbios, aqueles que bebiam, aqueles que se aproximavam para a bebida, a gente parece que está vendo hoje no século XXI a bebida espumando no copo quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e começa a fazer uma pesquisa ali, um passo a passo, en passant ou não, sobre esta temática, a bebida, a gente percebe que a melhor escolha que se faz é estar distante, buscar em Deus a alegria. Outros, infelizmente, há muitos defendendo, dentro do próprio, né, colegiado cristão, há um grupo aí de estudiosos dizendo que há um respaldo, você pode tomar um golinho, o que você não pode se embriagar, só que eu observo desde muito tempo que aqueles que começaram com uma dose só, eles não se conteram com aquilo. E essa história de uma dose, de um dedinho, de um meio copo, só para abrir o apetite, a gente tem que separar muito bem uma coisa da outra. Aquilo que para você para naquilo, para o outro é um excesso. E a gente tem que tomar cuidado. O banquete do vinho aqui, a título de... Estamos tratando aqui da realidade do povo persa. Tá? A realidade do povo persa não tem nada a ver com a realidade de um homem, de um grupo, que a gente pode chamar aqui de grupo alinhador, ou seja, que para a gente é um modelo. O banquete para o qual o Esther convidou a Sueira aqui, que é chamado de banquete de vinho, banquete do vinho, ela tinha toda uma intenção por trás disso tudo. Colocar ali o seu algoz à prova. Ela esperou o momento certo, onde o rei ia provar do vinho e ele ia provar do vinho. O coração dos dois iam estar tomados pela alegria. E olha o contexto gerador disso tudo, o contexto onde tudo isso nasce, a gênese disso aqui tudo, está numa ideia, numa vontade, numa intenção de Esther que está sóbria, esperando uma oportunidade, um acesso para dizer para o rei quem era que queria matar o povo, quem era que queria exterminar. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Esther foi sábia. Eu lembro aqui também de Eliseu, de Paulo. Se teu inimigo tiver fome, dá de beber. Se teu inimigo tiver sede, dá de comer. Porque fazendo isso, você amontoa brasas sobre a cabeça dele. Aquele vinho para Amã, aquela bebida ali, aquele banquete, não ia resultar naquilo. Ele esperava tudo, menos aquilo ali. Menos aquilo ali. Então, aqui, para a gente, veja, olha o contexto que o vinho aqui, o assunto vinho, a bebida, está envolvido. Olha o contexto. Veja que não traz um final feliz. E na Bíblia você não encontra alguém que, ao fazer uso do vinho, alguém vai trazer a história do Timóteo, que bebeu porque tinha uma enfermidade, etc. e tal. A gente tem que ter muita calma nessa hora.
ao trazer isso como uma alegação. Mas aqui a revista ela nos limita a falar sobre a fuga. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo aquilo que não convém aos santos. E o vinho, que foi a pergunta que agora eu fecho aqui, é um desses elementos que não convém aos santos do Senhor. Perfeito. O senhor falou sobre o vinho, a gente tem também, que está citado entre as passagens, o caso conhecido dos Recabitas, Jeremias capítulo 35, e a gente cita aqui porque o profeta Jeremias testa os Recabitas e a resposta deles foi objetiva e foi segura. E disseram, não beberemos vinho. É Jeremias 35:6. Eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. A ordem foi clara, e eles mantiveram a boa Exatamente. tradição. E Jeremias testou, veja que era Estou. um sacerdote, né? Um homem Irmão de Raniel, Deus. olha, veja, exato, o senhor está falando exatamente o que veio agora na minha mente aqui. O vinho, quando aparece na Bíblia, ele aparece em alguns poucos contextos. Ele vem para trazer isso aí que o senhor acabou de dizer, essa aprovação. Aí, junto a isso, você vê o contexto de deselegância, você vê aí aí você vê um contexto duplo agora, honra e desonra. Você nunca percebe essa honra sozinho. É uma honra para alguns que são testados e rejeitam, mas é uma desonra para aqueles que aceitam se aproximar do vinho. Não é o rei mesmo, o rei padrão, o rei modelo, o rei exemplo para a nação. Ele não se aproximava disso, não fazia disso um uso contínuo. O vinho, por exemplo. Sim, tem até um versículo que diz que não é próprio dos reis beber o vinho, né? Porque eles perverteriam o Uhum. direito, né? A gente entra até Exatamente. na seara aqui do presbítero Antoniel, mas é Provérbios 31, versículo 4, né? Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Para quê? Para que não bebam e se esqueçam da lei, pervertam o direito, etc, Exatamente. etc. Então, essa questão é ampla, ela pode ser discutida, Eu mas queria, com bastante professor parcimônia, Raniel, senão a aula vai só nesse assunto, né? isso. Tanto é que a gente está falando um pouquinho já há um tempo, né, desse assunto, mas eu queria também dizer alguma coisa relacionada a isso, porque assim, quando nós tratamos na lição sobre essa questão chamada de banquete do vinho, como o professor Francisco falou, e você também frisou bem, os banquetes eram festas, né, inclusive acontecia muito em palácios, e nós temos aqui um banquete que o Esté faz, e ela está já em 3 dias de jejum, né, ela está em 3 dias de Sim, jejum, então ela pede que aconteça esse banquete, porque é nesse banquete que vai acontecer justamente o seu pedido, né? Então, e aqui é importante frisar que esse chamado banquete do vinho, alguns teólogos, inclusive eu cito um que é chamado de Matthew Power, um americano, né? Ele é trabalhando sobre essa questão aí, ele vai dizer que, não só ele, mas também outros teólogos, outros biblistas, arqueólogos, ele vai dizer que, em especial na cultura do Oriente, do pessoal da Pérsia, na verdade, né? Da Pérsia, quando nós tratamos do vinho em si, ou desse banquete aqui em especial, não está se falando de uma festa que era só para beber, não. O banquete do vinho aqui dito, ele faz relação a um período em que não envolvia carnes, não envolvia, tanto é que em alguns momentos as pessoas já haviam comido para depois entrar nesse local chamado banquete do vinho. Ele tinha 3 situações específicas. A primeira delas era para deliciar, certo? Ou agradar o paladar com o vinho, né? Apreciar certas iguarias que havia ali. E também tem uma outra questão que era evitar também a chamada comelança, isso, comelança. Ou seja, era um local justamente que seria após, se fosse o caso, de um jantar. Então, era um momento primeiro específico, né? Porque tinha um propósito aqui. E, em segundo lugar, que eu acho interessante falarmos, que quando nós tratamos desse assunto, virando essa página aqui, com relação a esse assunto específico, aí nós vamos adentrar na questão, o professor pode fazer isso, que eu acho interessante, que como aqui nós estamos dando justamente subsídios, então o professor pode fazer isso. Afirmar, informar que quando tratamos da questão do vinho em si, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos
as questões históricas, as questões da revelação de Deus. Então, exemplos como, por exemplo, de Noé, não é um exemplo para a igreja hoje, porque nós estamos diante de do que chamamos, e quando estudamos ali a bibliologia, inclusive, e a revelação de Deus, da revelação ser progressiva. Nós estamos em um período em que não havia mandamento, inclusive, nem para Noé. Então, o exemplo de Noé é para demonstrar justamente que o vinho, naquele caso ali, ele tomou e se embriagou. E quando nós tratamos desse assunto, nós também analisamos as questões gramaticais, como eu falei, histórica, as questões também de cada período de cada povo, na época de Roma, na época dos evangelhos. Então, na história, cada povo tem sua forma de pensar, sua forma de agir e como via aquela situação. A questão gramatical, que quando vamos lá no Antigo Testamento, nós temos ali basicamente 3 palavras específicas para designar ou vinho ou bebidas em si. No Novo Testamento, nós temos em especial 2, 3 na verdade, mas uma que é mais genérica, que é oinos, que ela se refere ao vinho que pode ser embriagante ou não. Lá no Antigo Testamento, a Septuaginta, quando traduziu para o grego, a palavra oinos, que era aquela questão geral, a genérica, ou a palavra traduzida lá, porque são 2. Iain, que se refere a vinho, seja embriagante ou não. Tirosh, que em especial é apenas para vinho não embriagante, e tem uma outra que eles chamam de shekar. Shekar é relacionada a embriaguez. Ou seja, quando o Yain é traduzido para o grego lá no Antigo Testamento, geralmente ele traduz tanto, e Tirosh, inclusive, também traduz como ódios, ou seja, o contexto também tem que ser analisado para saber se aquele vinho que está sendo mencionado na Escritura, que eu quero pegar como padrão para dizer que Deus autoriza ou não autoriza, se aquilo ali é bíblico, é mandamento ou não é. Então, a gente tem que analisar muito bem com isso, e como você falou aí bem, professor Francisco, alguns dizem, não enchei-vos não se bregueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pega um contexto específico que não tem nada a ver, para dizer que a bebida ela tem que ser moderada, mas na revelação progressiva de Deus, a gente observa que, de fato, ela teria que ser o quê? Nós devemos ser abstêmicos, ela teria que ser eliminada, porque os reis, começam sacerdotes, quando estão no culto, daqui a pouco nós temos aquele princípio de santidade maior no Antigo Testamento, que seria do nazireu. O nazireu sequer comia até uva. Ou seja, tem que se pensar em tudo isso que ela foi revelando, Deus foi revelando a nós, e quando chegamos no Novo Testamento, essa questão vai ficando mais vamos dizer assim, mais fechada. Por quê? Porque nós vamos observando que sempre o vinho está ligado à embriaguez. Mas a questão de beber moderadamente. Eu já estou falando demais, mas eu quero frisar isso aqui. Aí, quando nós falamos de beber moderadamente, quando as pessoas tratam do vinho, sempre vem aquela máxima, não mais um médico manda beber por causa do coração e tal. Não, ele não manda beber o vinho em si. E, inclusive, a partir de 2016 para cá, professores, 2016 para cá, essa história de beber moderadamente o vinho, aquele alcoólico, que contém, que é bom para o coração, então aquele vinho que a gente compra aí, que a gente não, né? Algumas pessoas compram aí fora aí, aquele alcoolizado, aquele vinho ali, eles dizem que seria bom para o coração, por causa do colesterol e tal, mas de 2016 para cá, houve uma Os mudança antioxidantes. Eles falam dos antioxidantes. Isso, justamente. Houve uma mudança considerável na visão médica, inclusive determinada pela Organização Mundial da Saúde, e temos vários artigos, eu tenho vários aqui, falando justamente sobre essa situação de que o que se deve, na verdade, é evitar, de 2016 para cá, nenhum gole de vinho desse alcoolizado ele deveria ser bebido, porque o que é bom para a saúde, os antioxidantes, como o Raniel está dizendo aí, professor Raniel, não é no vinho alcoolizado em si ou no álcool, porque o álcool ele é transformado por causa da docidade, do açúcar, né? Da uva. O que o que é bom, o que vai fazer bem, esse antioxidante aí que o professor Raniel citou, na verdade, são 2 substâncias, que são os flavonoides e o resveratrol. Essas 2 substâncias estão na propriedade da uva em si, então não é no vinho alcoolizado em si. Então, ao você tomar o próprio vinho natural, inclusive eles indicam o vinho integral, esse vinho, ele tem as substâncias necessárias, e a quantidade que você deveria tomar se fosse o alcoolizado era em proporções enormes. Inclusive, eu quero citar aqui que eu observei, quando eu estava estudando esse assunto assim, apareceu para mim e eu fui ver, e eu peguei essa questão aqui porque é um dado que diz que aqui há um problema relacionado a um artigo que foi dito na Advanced Nature, mais ou menos assim, né? O inglês lá, indica que uma pessoa precisa beber algo entre 505 a 2,76 litros de vinho tinto por dia para consumir 1 grama de resveratrol, que é o que você precisa para realmente estar com o seu corpo em dia, segundo eles. Porém, quando você toma o vinho integral, isso significa dizer que
todas as substâncias do resveratrol e também dos flavonoides, ele vai estar na substância sem precisar tomar o vinho embriagante. Então, o problema, a questão de ser bom para a saúde não é o vinho em si, que é embriaga, o vinho que contém o álcool, mas o produto da videira, da uva. Certo, irmãos? Então, aqui eu friso, irmão, que a gente realmente já demorou muito aqui, porque realmente pode vir à tona na classe esse assunto, então é importante frisar bem que nós aqui propagamos e pregamos que a abstinência é o melhor caminho. Perfeito. Nós estamos falando do banquete do vinho, é importante, e esse artigo definido do e não de, ele faz uma distinção de algo que parece fazer parte da cultura persa, inclusive é atribuído aos persas, entre aqueles que consomem vinho, os mais antigos a consumir vinho, também na cultura egípcia, e depois foi absorvida pelos gregos, né? E o que é que acontece? É que na etiqueta daquele povo, a etiqueta persa, né? Existiam os banquetes, existia um momento do vinho, por isso o artigo definido, né? O banquete do vinho. Então, Esther, sabiamente, ela se apropria dos traços culturais para quê? Para fazer uma aproximação. Existe toda uma etiqueta entre os reis, entre os nobres, entre os príncipes, que era levada à mesa. Eu achei um artigo aqui que eu quero citar, inclusive vamos disponibilizar para você, caro professor, no link aí abaixo do vídeo, você vai poder fazer o download desse arquivo. Ele é em PDF, ele contém 22 páginas, o professor lê aquilo que achar que deve, mas é um link de um artigo publicado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem alguns alunos aqui participantes de 3 universidades diferentes, Campina Grande e Estadual do Ceará. Essas pessoas montaram um artigo científico falando sobre a ética alimentar nos banquetes bíblicos. Eu achei muito interessante, porque são alunos cristãos, né, estudando isso, né? E falando sobre a importância dessa ética alimentar nos banquetes bíblicos. Aí ele cita como possibilidade, isso tem toda uma literatura por trás, 3 possibilidades de ética nesses banquetes. A primeira delas eles chamam de ética de passagem, ou aquele que diz respeito a casamentos, cerimônias, ou até mesmo cerimônias fúnebres, né, que são ritos de passagem, antes solteiro, agora casado, etc. Né? Por exemplo, Jesus participa de uma ética de passagem no seu casamento lá em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. E aí você teria um segundo tipo, que seria a ética da comunhão, no qual se insere esse banquete da Rainha Esté, onde você quer aproximar as pessoas, você quer criar um ambiente onde as pessoas estejam desarmadas, próprias para ouvir, para dar ouvidos ao que você tem a dizer, né? É a comunhão semelhante ao que a gente faz quando a gente convida uma pessoa para tomar um cafezinho com tapioca em casa, né, Diácono Francisco? E você tem um terceiro tipo que ele chama de ética do poder. Então, aqui no livro de Esther, você tem estes tipos de banquetes que diferenciam a finalidade do banquete. Você tem, por exemplo, quando o rei inicia o livro convidando as pessoas, ali está mais associado à ética do poder ou à ética da comunhão. Já quando ele vai celebrar o casamento para uma nova rainha, já se alinha com a ética de passagem. Agora ele passaria a fazer uma cerimônia de casamento. Mas aqui, no caso, com o banquete que Esté convida Amã e o rei, estaria numa ética de comunhão. Ali ninguém está anunciando poder, nem conquista, nem nada. É uma ética de comunhão. Ela está tentando uma aproximação. Note que foi citado aqui, quando a gente vê Esther, capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, ela convida todos os judeus que estavam na cidade de Suzã para jejuar por 3 dias juntamente com ela. Então, existia uma batalha espiritual, existia uma batalha que precisava ser vencida com a ajuda divina, porque ela não tinha certeza se o seu pedido seria atendido, ela não tinha certeza se ao entrar na presença do rei, ela morreria, ela estava arriscando o seu pescoço para defender o seu povo. E aquele banquete tinha uma finalidade de amansar o rei, amansar Amã. Tanto é que na primeira noite, quando ele volta para casa, feliz, satisfeito, chama a sua esposa, olha os meus feitos aí, olha as minhas conquistas, olha onde eu cheguei. Só fui eu e o rei, viu? Convidado só nós dois. Você pensa que tinha mais gente lá? Era só eu e só o rei. Eu sou muito importante, eu sou o bom. Quer dizer, ele já tinha recebido do rei uma atribuição que só os soberanos tinham, que as pessoas se curvavam quando ele passava. Isso não era normal, isso não era comum. Né? Ele tinha uma honraria de um monarca, mesmo sem ser.
ele é chamado de vizir, né? A lição chama de vizir, que isso era uma coisa do Império Persa, né? Como um primeiro-ministro, alguma coisa assim. Então, esse homem ele tinha uma deferência própria de monarcas. Então, ele estava se achando totalmente, e aquilo, quando ele passa, que Mardoqueu mais uma vez não se curva, aquilo gera uma ira nele, de um dia para o outro, muitas coisas acontecem. Ele manda fazer uma forca com 50 côvados, isso representa, presbítero Otoniel, diácono Francisco de Lima, um Sim. prédio de aproximadamente 7 andares, meu amigo. 7 andares. E o mais interessante, essa forca ficava perto da casa dele, como se ele quisesse não só um espetáculo público de humilhação e de morte, mas pertinho da casa dele para ele ficar olhando. Olha lá, ó, o que aconteceu com o Mardoqueu. Ele foi me desafiar, ó, tá vendo? Então, era perto da casa dele. Perceba que ele também tinha não muita simpatia daqueles homens que estavam na guarda, porque na primeira oportunidade que o rei vê aquela situação toda, o homem, né, que se aproxima do rei, a Bíblia diz o nome dele aqui, meus amados, e ele diz: Arbona. olha, rei, o senhor sabia que tem uma forca aí que ele preparou para Mardoqueu? O senhor está sabendo? Arbona, o nome desse homem. Então, ele não era muito querido, não, tá, gente? Ele não era muito querido, não. Eles estavam buscando uma primeira oportunidade para tirá-lo dessa situação de extremo poder, né? E Deus permitiu isso, houve uma estratégia, houve uma etiqueta de comunhão, né? Vou dizer que esse segundo tipo aqui dos banquetes, para amolecer, para transformar um ambiente hostil num ambiente favorável. Mas isso foi acompanhado de muito jejum e de muita oração, e isso fala muito aos nossos corações, que diz que a gente, como crentes, a gente tem que ser sábio, a gente tem que trazer esses assuntos para a mesa, trazendo aqui para o nosso contexto, a gente tem que trazer assuntos difíceis, sensíveis, para um ambiente desarmado, para um ambiente não beligerante, para um ambiente em que as pessoas estejam dispostas a ouvir, e seja você, professor, um homem sábio, seja você, professora, uma mulher sábia, para administrar conflitos e interceder favoravelmente para pessoas que estejam sendo injustiçadas. Aqui é o grande mote, e é o título da lição, é justamente o quê? Denúncia e livramento. Nós vamos aqui para a segunda e terceira partes aqui, rapidamente, porque ela faz uma petição, o rei, pela terceira vez, pergunta: o que é que você quer? Eu dou até metade do rei. Então, mostra que o rei estava ansioso para saber o que estava acontecendo, e ela soube administrar isso muito bem, ela segurou até o momento adequado, né? E aí, quando a coisa se desenha e que ela mostra, ela não recua, né, presbítero Otoniel? Ela Isso. não recua, e ela avança e diz: este mal Amã. E aí ela faz duas revelações, não uma, mas duas. Ela revela a origem do seu povo, porque até então o rei não sabia, e revela quem estava conspirando, e o rei havia assinado. Mostra que o rei não tinha pleno domínio, porque o Império Persa, se vocês não sabem, ele vai desde a Etiópia até a Índia, e pegando ali parte do Egito e até engole o Império Babilônico. Se você olhar no mapa, o Império Babilônico é isso aqui, ó, e o Império Medo-Persa é isso aqui. Um ganho de território absurdo, né? São 127 províncias ou satrapias, e isso era muito grande, muito difícil de governar. Como é que ele ia dar conta de tudo que ele assinou, que ele não fez, né? Então, ele passa o poder para Amã, Amã fez a cabeça dele, assinou, e agora a Esté está pedindo a revogação, veja que coisa séria, de algo que já tinha sido assinado, né? E aí, quando o rei intervém, ele diz: não, agora vai ser com o meu anel, a ordem vai partir de mim, e aí não tem mais brincadeira, não tem mais a mão, manda enforcar esse homem, a coisa muda de figura, mas é uma estratégia dada por Deus, né? Então a gente tem aqui Interessante nessa a lição, professor fúria Raniel. do rei, e já caminhando para o final, já que a gente se prolongou um pouco no início, a gente tem uma reação de surpresa do rei. Ele fica surpreso, ele sai para o jardim, né, presbítero Otoniel? Isso até o senhor estava falando antes da gravação, que mostra uma postura de decisão. A mãe já se desespera dali, né, presbítero Otoniel? Isso. Interessante que essa ação dele ficar dessa forma, como nós estávamos conversando, o escritor Bacon, né? Bacon, isso. Ele vai dizer que essa ação aí,
era inclusive costume oriental, né? Quando o rei se levantava, demonstrando fúria. Então, Amã sabia que naquele momento ali a sua sentença já havia sido decretada. E como o professor Francisco disse antes de nós conversarmos, de entrarmos, ele explicou essa situação e quando ele volta, ele está agora diante de quem? Amã prostrado, né? Diante de Esther, e o rei tem aquela impressão e ele cita aquela frase: você também queria. É como se dissesse assim: está se aproveitando da minha ausência e vai adentrar a rainha aqui sem a minha presença. Então, interessante aqui que você vai observar que, e nesse caso aqui, isso vai demonstrar como a própria lição fala sobre a instabilidade do Amã. E aqui não é estabilidade emocional, é estabilidade na sua própria condição social. Ele saiu de primeiro-ministro para ser um condenado agora. Interessante isso. Houve um grande livramento, né? A gente sabe como é que a história termina, não é objetivo nosso da aula, mas assim, só para a gente entrar nas considerações finais e encerrar, a gente vê que Deus mudou a história, mas ele usou alguns elementos importantes, né, Diácono Francisco? A gente vê a importância de Mardoqueu, isso foi visto antes, né, como ele confronta, mas confronta diante de uma orientação divina. Ele também orienta Esther, eles fazem o jejum, eles montam esse confite, esse banquete, tudo muito bem pensado, carregado de jejum, de oração, não é, Diácono Francisco? E a gente vê o resultado final nessa história, como ela termina diferente do que estava desenhada. Exatamente. O final era aquele que o inimigo não esperava, como eu falei, citando Paulo e Eliseu. Na verdade, também poderia citar aqui, por exemplo, Provérbios, capítulo de número 25, ali do versículo 21 ao 22, que fala exatamente isso que Paulo citou lá em Romanos, capítulo 12 e 20. Eliseu, ele não cita essa passagem, né? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Mas Eliseu não cita, mas ele faz. Ele faz lá em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo, no final, o final desse feito dele, o versículo 23, mostra que desde aquele dia, a partir daquele dia em diante, nunca mais houve guerra entre os sírios. Onde é que eu estou querendo chegar? É que um ambiente desse, como os senhores trabalharam aí, nós trabalhamos aqui na lição e os senhores tocaram muito bem na parte que tinha que tocar, um ambiente aberto para diálogo, a mesa é sinônimo de comunhão. Você não esperasse que um criminoso fosse ali, tivesse ali a sua sentença dada. Não. A mãe esperava tudo, menos na mesa, né? Ou a partir daquele encontro ali do banquete, vamos dizer assim, receber como paga a forca, como o senhor citou aí, né? Uns dizem 22 metros, outros dizem 20, 21 metros. Depende, claro, da passagem da Bíblia que ele vai pegar ali, se ele vai 44,44, que é um côvado, outra passagem aparece como 45, outra passagem aparece como 48, mas veja, 22 metros de altura, como diz a própria revista, ele como o senhor falou, irmão Raniel, professor Raniel, era um espetáculo, era um show que ele queria. Então, aqui, em suma, na história, o que nós temos aqui? Que esse homem tinha um problema aí, a revista vai mostrando que no final de tudo Deus resolve o problema, Deus traz a solução, Deus vai mostrando quem é quem, Deus vai mostrando quem é quem. Se ele tiver que mostrar quem é quem perante um banquete, um encontro de um rei e um primeiro-ministro, certo? Ele vai mostrar quem é quem ali. Não se apavorem. Nesta lição aqui, nós vimos como Deus sabe punir o ódio. Ele sabe chegar e dar a paga à perversidade, à injustiça do homem. Entendeu? Então, aqui, o Amã, eu repito, esperava tudo, menos a Arbona, alguém próximo a ele dizer, olha, está aqui a forca que ele... E entra em detalhes, veja, o mal mesmo se destruindo. Porque ali a gente está falando de alguém próximo a Amã. Alguém que, se o judeu Mardoqueu, se a judia Esther tivesse que morrer, se o judeu sumir do mapa, para eles era mais um povo que ele destruiu. Mas Deus fez com que, dentro do próprio povo persa, surgisse um homem, um personagem, Arbona, para mostrar que o Amã, ele não era tão amado assim, gente. Ele não era tão querido assim. Parece que aqui a história mostra para a gente o seguinte: há um que a mais, um motivo. Lembra quando a Bíblia diz que Mardoqueu, por ser judeu, só se limita a isso, diz que não se dobrava? Parece que aqui a Bíblia está querendo mostrar algo a mais sobre esse homem, pelo qual o Mardoqueu,
Mardoqueu, como judeu, sabia muito bem a importância de considerar uma autoridade, mas aqui parecia que tinha um algo a mais, não era só se dobrar perante um homem, não, tinha um algo a mais, e o Harbona resolve a questão dizendo, está aqui a forca, que ele preparou, olha o detalhe, a riqueza, poucas palavras, mas muito rico, a forca para aquele homem que lá atrás, Deus, em outras palavras assim, ó, Deus usou para dar livramento, nas minhas palavras, né? Que a Bíblia não traz, não aparece o nome de Deus. É que lá atrás livrou o rei da morte. E aí termina como termina. A gente deseja uma boa aula a todos, que o Deus Todo-Poderoso, que nós estamos tratando aqui, né? Saibamos todos, lembrando sempre, que ao mesmo tempo que ele governa o mundo, ele sabe cuidar da igreja. E a lição de hoje mostra isso. Ele sabe cuidar do seu povo. Ele vai usar o momento certo para mostrar quem é quem. Perfeitamente. O senhor citou no início Romanos 12, 20, né? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas esse versículo ele é precedido pelo versículo 19 de Romanos 12, que diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então Deus é justo, É Deus assim que vela a pelo gente seu crente povo, aprende, né? Deus cuida de nós. Nós não somos justiceiros, nós temos leis, né, do nosso país, nós temos leis, nós temos governantes, e apesar de nós não termos confiança cega nestes homens, mas temos confiança sim no Senhor, que é o Senhor destes Graças homens, a né? Deus. Então, ele sim é justo juiz e ele vela pelas nossas causas. Então, aqui eu encerro também minha participação e passo a palavra final ao presbítero Otoniel. Amém, graças a Deus, chegamos ao fim. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos com vocês. Passamos aqui esse tempo, esses minutos, para justamente tentar trazer luz a algumas situações que seria de difícil compreensão, talvez, né? Talvez polêmica, mas estamos aqui justamente para ajudar. Nós somos pregadores, ensinadores, estamos aqui justamente com esse objetivo, porque todo aquele que fala a palavra, ele é uma testemunha do Senhor, né? Então, você aluno, você professor, estude, leve para a aula, discute o assunto, para justamente chegar à conclusão de que Deus tem que ser e será sempre glorificado em tudo. Agradeço, professores, a oportunidade, no nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Eu desejo uma excelente aula para todos. Deus abençoe a tua aula, teu ministério. E, mais uma vez, agradecemos a confiança dos nossos pastores e também a sua participação. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, comentar, né? Espalhe aí para os alunos também, não tem problema, né? Nós estamos aqui para abençoar e para aprender cada vez mais a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, em nome de Jesus.